Agora, nos dois vídeos anteriores, eu falei da primeira e da terceira lei da termodinâmica. A segunda lei eu vou deixar para a aula que vem. O que eu queria falar agora é um pouquinho sobre a energia livre, ou seja, o F. E o que a gente já tem de interpretação microscópica das diferentes variáveis termodinâmicas, eu consigo agora falar da versão microscópica da energia livre, e vai ter uma coisa análoga ao princípio da máxima entropia envolvendo energia livre, que vai ser bastante interessante, vai permitir a gente mais uma dedução do princípio canônico. Relembrando aqui, eu tenho que a energia interna vai ser a média da minha energia, e a minha entropia vai ser dada pela fórmula do Gibbs. Agora, uma coisa que é importante é que essas duas expressões aqui, elas valem em qualquer ensemble. Ou seja, a gente já viu que, por exemplo, no ensemble microcanônico, a expressão da entropia se reduz basicamente a... é um caso particular da entropia do Gibbs. Isso daqui vai ser exatamente como a gente vai definir entropia nos vários outros ensembles. E a gente também está sempre usando essa ideia que a energia interna termodinâmica é simplesmente a média da energia dos estados, dada a distribuição do ensemble em questão. Ou seja, essas coisas aqui elas são independentes de ensemble. Ou seja, isso aqui vale no canônico, vale no microcanônico e vai valer também no grande canônico, que é o que a gente vai ver na terceira parte do curso. Então aqui o que eu vou simplesmente usar é o fato que o F vai ser igual a U menos TS. Ou seja, isso aqui é meio que a definição da energia livre de Helmholtz. E lembrando que se você está falando do F, você está na representação da energia livre. Então o T ele é sempre pensado como dado. Ou seja, a temperatura é a temperatura do ambiente com que o meu sistema está interagindo. Substituindo isso daqui, eu vou ter a seguinte expressão microscópica agora para energia livre. F vai ser igual a soma sobre todos os estados. E aqui eu vou ter E sigma, P sigma, mais KBT, P sigma, Ln de P sigma. Ou seja, essa daqui é a versão microscópica da minha energia livre. E o que eu queria mostrar para vocês agora é que, do mesmo jeito que a gente tem lá o princípio da máxima entropia, eu posso agora pensar em, por exemplo, minimizar essa energia livre, dados só alguns vínculos. E o único vínculo que eu vou precisar usar aqui é a normalização da distribuição. Então, isso daqui, pensando, é uma coisa que vai ser independente de ensemble. Então, na verdade, esse P de sigma não é necessariamente a distribuição do ensemble canônico. Se eu usar como informação só a média, digo, só a normalização da minha distribuição, a distribuição que minimiza a energia livre vai dar a distribuição do princípio canônico. Essa é o que eu vou querer mostrar agora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou minimizar F dado apenas o vínculo que isso aqui é uma distribuição. Vou botar em sigma, P sigma é igual a 1. E aqui o papo vai ser bem parecido com quando eu estava maximizando a entropia. Você vai definir aqui uma função de Lagrange, que vai ser simplesmente suma sigma, E sigma, P sigma, mais KBT, P sigma, Ln de P sigma, mais agora uma coisa que dá zero se o vínculo é satisfeito. E agora eu vou achar os extremos disso daqui. No caso da entropia, o extremo sempre era um máximo. No caso da energia livre, o extremo vai sempre ser um mínimo. Eu não estou fazendo os testes de segunda derivadas aqui, porque eles são meio chatinhos, os testes de segunda derivada, quando você está fazendo multiplicadores de Lagrange. Mas isso tem a ver com como é que é a concavidade da função entropia e da função energia livre. Ou seja, a função entropia é uma função côncava, ou seja, uma função que tem uma cara assim, e a energia livre vai ser uma função convexa, uma função que vai ter uma cara assim. Então, os extremos de uma função côncava vão sempre ser máximos, os extremos de uma função convexa vão sempre ser mínimos. Mas isso é uma coisa que eu não mostrei a priori. Ou seja, você precisaria realmente checar se esses extremos que eu estou tirando realmente são máximos ou mínimos. Eu estou só achando os extremos.
Então, a ideia é você derivar e igualar as derivadas a zero. A derivada do L com respeito ao lambda, ser igual a zero, vai te dar o vínculo que é a distribuição normalizada. Ou seja, nada fora do comum aqui. E o que vai realmente acontecer de interessante é quando você derivar com respeito à probabilidade de algum microestado sigma. Isso aqui vai te dar somatória em sigma. Não, peraí, somatória em sigma não. E sigma. Somatória só sobra um termo de cada um dos termos da somatória. Vai ter E sigma mais KBT. Aqui vai ter 1 mais Ln de P sigma mais lambda. Isso aqui tem que ser igual a zero. Isolando agora o P de sigma, isso aqui vai me dar o seguinte. Eu tenho beta vezes E sigma mais lambda. Igual não. Mais 1 mais Ln de P sigma. Ou seja, eu multipliquei por beta dos dois lados. Agora, passando isso aqui tudo para o outro lado, a gente vai ter logaritmo natural de P sigma, vai ser igual a menos 1 menos beta lambda, vai ser uma constante, menos beta E sigma. Então a gente vai ter aqui que P de sigma vai ser simplesmente a exponencial desse cara aqui, que vai ser 1 sobre Z, vezes a exponencial desse daqui, que é exatamente a distribuição do ensemble canônico. Aqui, onde Z é a exponencial de 1 mais beta lambda. E é que o lambda ele tem que ser tal que ele é igual a esse z, e esse z vai ser simplesmente a coisa que normaliza, porque a gente ainda tem que impor o vínculo aqui que a minha distribuição é normalizada. Ou seja, é realmente a distribuição que está vindo do ensemble canônico, essa distribuição aqui. Então o que a gente tem aqui é que, dado T e a normalização, que essas aqui são as únicas duas coisas que eu realmente coloquei como input, minimizar F me dá a distribuição de equilíbrio do canônico. Uma outra coisa que eu posso fazer agora que eu tenho essa interpretação microscópica da minha energia livre é voltar lá, umas coisas que eu fiz algumas aulas atrás, lá bem quando eu estava começando a falar do ensemble canônico, e mostrar que a gente tinha essa coisa aqui que estava lá da conexão entre... Basicamente isso aqui foi o que me motivou a fazer a conexão da termodinâmica, ou seja, que o logaritmo da função de partição vezes menos 1 sobre a beta era de fato a energia livre de Helmholtz. Isso aqui eu posso recuperar agora simplesmente usando agora a versão microscópica da minha energia livre. Lembrando que eu vou ter F seria igual a soma em sigma, aqui eu teria sigma P sigma, mais KBT, P sigma Ln de P sigma. E vamos assumir que eu já estou agora com o meu F termodinâmico, ou seja, que esse P sigma ele já é o P sigma de equilíbrio do ensemble canônico. E vamos agora derivar isso aqui com respeito a lambda. Aqui lambda, a ideia é que seria mais ou menos como se fosse aqueles parâmetros que eu podia variar e que causavam um trabalho, da que a gente viu no vídeo anterior. Ou seja, é um cara que não tem a ver com a temperatura. Então vamos ver, o que acontece se eu derivar o F com respeito ao lambda? Lembrando que tanto a energia quanto a distribuição vai variar se eu mexer no lambda. Porque se mexer nos parâmetros lambda muda quem são os autoestados de energia e vai mudar também só por causa de você já está no mínimo mudando a energia de cada um dos autoestados, vai ter que mudar também a estatística. Então f del lambda vai ser aqui, eu vou ter que passar esse del lambda em todo mundo aqui. Então usando aqui a primeira regra de produtos, vai ter del E sigma, del lambda vezes P sigma de equilíbrio, mais E sigma, del P sigma de equilíbrio, del lambda, mais aqui KBT, 1 mais Ln de P sigma de equilíbrio,
del P sigma de equilíbrio, del lambda, usando aqui a regra da cadeia nesse último. Então, aqui logo de cara você já tem essa média aqui. Então, basicamente, eu vou ter que mostrar que esse cara todo aqui dá zero. Isso aqui vai me dar... Deixa eu já escrever aqui em termos da média. O valor esperado dessa derivada. É o quanto, em média, eu estou mudando nos níveis de energia por causa dessa variação do lambda. É basicamente isso que essa média está me dizendo. E quanto ter mais somatório em sigma, é sigma del, é sigma de equilíbrio, del lambda. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir agora quem é a distribuição de equilíbrio nesse logaritmo natural aqui. Então aqui vai ter 1 mais o logaritmo natural de exponencial de menos beta e sigma dividido pela função de partição, del P sigma de equilíbrio, del lambda. Eu vou pegar esse termo aqui que tem esse KBT vezes 1 aqui, eu vou passar para fora, que ele vai me dar zero. Então eu tenho aqui essa média, del e sigma del lambda. Então esse cara aqui você, basicamente, KBT vezes somatório em sigma, del P sigma de equilíbrio, del lambda. Esse cara é o termo que está vindo daqui, mais somatório em sigma, e sigma del P sigma equilíbrio del lambda, que é o termo que está vindo daqui. Agora eu vou abrir esse logaritmo natural, vai me sair menos beta e sigma, vezes o KBT vai dar menos e sigma, então eu vou ter aqui menos e sigma, del P sigma de equilíbrio, del lambda, esses dois caras cortam. E agora o termo que está vindo aqui do z, vou ter menos KBT ln de z, del P sigma de equilíbrio, del lambda. E agora nota que isso daqui é independente do microestado, então eu posso pulsar para fora da minha soma. E eu vou juntar com esse termo aqui. Então a gente vai ter basicamente o seguinte, del e sigma, del lambda mais KBT menos KBT, logaritmo natural da função de partição, vezes somatório em sigma, del P sigma de equilíbrio, del lambda. Agora a ideia é que eu vou puxar esse del lambda para fora da soma também. E aí a gente vai ter simplesmente a minha média lá da variação dos microestados, mais KBT menos KBT ln de z vezes del lambda da soma de todas as probabilidades, que é sempre 1. Então essa derivada dá zero, então logo esse termo inteiro corta. E aí a gente chega naquela minha conclusão, se del f del lambda é igual a del sigma del lambda. Ou seja, quando você varia um parâmetro que não está correlacionado com a temperatura, sendo um parâmetro que consegue mudar quem são os autoestados de energia, a variação da energia livre vai ser basicamente a média da variação dos níveis de energia do seu sistema. Então, esse jeito de você encarar essas coisas, nota que ele é inerentemente quântico. Você está realmente pensando nos autoestados de energia, que quando você fala desses Z sigmas aqui. A gente não tem uma equação nesse mesmo espírito por causa clássico. Isso aqui é realmente uma equação quântica, para a gente entender nesse nível o que significa a minha energia livre. E lembrando que isso daqui é a energia que eu consigo extrair por trabalho. Então isso aqui também me dá uma outra interpretação de o que é a minha energia livre, que também está conectado com aquilo que eu deduzi lá no vídeo anterior, né, que a diferencial da energia livre é a diferencial de trabalho. Basicamente, a interpretação da energia livre, de Helmholtz, do F, é exatamente a energia que está disponível para ser extraída como trabalho no sistema. E pode... Então, nesse sentido, ele meio que como se fosse a energia útil do
meu sistema. Por isso que ele também chama de energia livre, né? É a energia que está livre para ser extraída no trabalho. Aquele TS que sobra lá na minha definição, o menos TS, isso daqui você é obrigado a gastar como calor, se você for ir reduzindo a energia do seu sistema. Então, você tem um termo que você inevitavelmente vai ter que gastar como calor, e você tem uma energia que você pode, a priori, extrair como trabalho. Na verdade, o que eu vou mostrar na próxima aula é que tem uma forma da segunda lei da termodinâmica que é W maior ou igual a ΔF, onde aqui W é o que é basicamente o cara que eu estava falando aqui, ele é basicamente o trabalho que eu estou realizando no sistema, e o ΔF é a variação de energia livre do sistema. Então, aqui é o trabalho realizado no sistema, e ΔF é a variação do sistema. Então, o trabalho que eu realmente estou extraindo do meu sistema seria menos W. E a minha redução da energia livre vai ser menos ΔF. Então, se eu trocar esses dois caras de lugar, você tem que o trabalho extraído, menos W, vai ser menor ou igual à minha redução da energia livre. Ou seja, eu não consigo reduzir, eu não consigo extrair mais trabalho do que eu tenho energia livre. Ou seja, se eu reduzisse toda a minha energia livre até eu não ter nada, você ia ter basicamente aqui, basicamente menos F. Inicial, você ia ter um limite para quanto trabalho você consegue extrair do seu sistema. Então você ir além desse limite seria uma violação da segunda lei da termodinâmica.